Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora. Que a paz maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo seja liberada sobre a sua vida e sobre a sua família. Em quem você tem confiado? Onde você deposita realmente a sua confiança? Você tem buscado no Senhor? Você tem realmente falado: Senhor, toma conta da minha vida, seja feita a sua vontade? O salmista Davi, no Salmo de número 84, versículo 12, ele termina o Salmo dizendo: Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Davi, quando ele fala da delícia e do prazer de estar no templo de adoração, como é o cuidado de Deus, ele termina esse Salmo dizendo: feliz o homem que confia no Deus vivo. Nós passamos por dificuldades na nossa vida, o nosso país atravessa dificuldades, mas a nossa confiança deve estar somente no Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é contigo, o que lhe poderá fazer o homem? Você tem realmente confiado no Senhor? Você tem vivido essa confiança na sua vida? Então hoje, quando você for trabalhar, vá sabendo que o Senhor cuida de você, o Senhor cuida dos seus recursos, o Senhor vai dar o pão de cada dia, né? Você pode confiar, o Senhor é também um Deus provedor. Não precisa ficar com raiva, não precisa ficar irado com a situação, não precisa perder o sono com a situação, porque Deus ainda está no controle, e Deus sempre estará no controle das nossas vidas e de toda essa terra. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira e que você possa experimentar o melhor de Deus. Eu quero conversar hoje com a pastora Joelma. A pastora Joelma tem uma experiência de vida para passar para nós. Vamos então a essa entrevista. O programa Restaurando Vidas tem o privilégio de receber hoje a minha irmã em Cristo e pastora Joelma Oliveira Rosa Nussa. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Amém, pastor. A paz do Senhor. Irmã, que privilégio, né? Quanto tempo a senhora recebe o convite para estar no programa Restaurando Vidas e agora Deus, na sua infinita misericórdia, trouxe aqui, né, irmã? Proporcionou esse dia, né? Amém. Amém. A irmã é machadense. Sou do Machado. Eu morei 7 anos em Machado, né? Fiz colégio agrícola e faculdade, então conheço bem aquela cidade. Irmã, com 5 anos a senhora se muda para Poços de Caldas. Isso, 5 anos. 5 anos a senhora começa a viver a infância, passa a adolescência. Como é que foi esse tempo? Como é que era a sua casa? Como é que era a parte espiritual da sua casa? Então, os meus pais, sempre muito religiosos, né? Ensinando os filhos na doutrina da igreja, a obediência a Deus, o temor a Deus, né? Embora, assim, eles mandavam a gente para a missa, né? Mas insistiam que a gente teria que estar ali buscando a Deus. E os princípios, né, de educação, ali para nós, sempre foi baseado, né, em Deus, valores. em valores. Sempre a educação de respeito uns pelos outros. Nós somos uma família grande, nós somos em 10 irmãos, né? Então, sempre o respeito, o amor entre os irmãos, o respeito com o pai, mãe, esses valores que hoje em dia a gente, às vezes, não tem, a criança não tem, de respeitar o mais velho, de estar respeitando o irmão, o amigo. Nós chegamos num tempo tão difícil hoje, que se o professor reclamar do aluno, o pai vem e fica bravo com o professor, né? Sim, Nós chegamos num tempo de inversão de valores totais. Na nossa época, quando o professor entrava na sala de aula, a gente tinha que ficar em pé e dizer bom dia, boa tarde, professor, né? Tinha toda
uma reverência, um E se respeito pela recebesse um pessoa. bilhetinho em casa, Meu Deus, aí já aí já a coisa ficava feia, né? ficava. Então, nós tivemos valores, graças A a senhora Deus. teve um problema com seu pai em casa, uma dificuldade que a senhora teve, né? Isso, meu pai, ele bebia muito, muito trabalhador, nunca deixou faltar nada em casa para os filhos, pai amoroso, mas tinha o defeito do alcoolismo que trazia assim, tristeza para a gente por vê-lo naquela condição, bebendo, né? E isso trouxe assim, uma marca muito ruim dentro do meu coração. Eu não gostava de vê-lo naquela condição e no meu coração, desde pequena, eu já dizia, quando eu for me casar, eu não quero me casar com um homem que bebe. Agora, a senhora teve uma adolescência tranquila, juventude? Sim, graças a Deus, tudo Bem tranquilo, comportada, dentro dos moldes ali da sua casa? Sim. Uhum. A senhora se casou com quantos anos? 18 anos. 18 anos. Então foi um casamento até bem precoce nos moldes de hoje, né? Sim, hoje sim. E o seu esposo, então, né, não bebia? Não bebia. Era assim um perfil que eu sonhava e desejava, né? Um homem que ele é mais velho do que eu sempre prezei por isso, porque eu achava assim, uma pessoa mais velha, ela tem mais juízo, né? Então, e tinha todo o perfil que eu sonhava ali, e inclusive não bebia. Né? E aí, quando nós casamos, passou um tempo do casamento, ele começou a beber socialmente. Esse negócio de beber socialmente é um grande perigo, né, que a humanidade está passando, né? Uhum. Porque começa com aquele negocinho, não tem nada a ver, faz ficar alegre, depois a alegria já vai se tornando algo mais difícil, vai precisar de mais bebida e acaba indo para o vício mesmo. E foi isso que aconteceu. Era um social que, quando nós nos deparamos com um problema sério, que foi a enfermidade da nossa segunda filha, e a perda da segunda filha, foi quando foi a condição de bebida mais forte, porque aí ele se entregou à bebida buscando... Por causa da tristeza de perder a segunda filha. Por conta da tristeza. Vamos então, a senhora teve a primeira filha? Sim. Né? Karina. E depois de quanto tempo a segunda filha? Depois de 2 anos e meio, a segunda filha. E o que houve com ela que ela faleceu? Ela nasceu com um probleminha no coração, ela tinha uma veinha, um PCA que eles chamam. E ali ela fez uma cirurgia, descobriu, né? Fez uma cirurgia, tudo. E depois, por conta desse problema, dessa veinha, a veia dela era dilatada, a válvula era dilatada. E aí ela teria que passar por várias outras cirurgias. E quando fez uma cirurgia em Ribeirão Preto, quando estava já próxima à segunda cirurgia, ela teve uma pneumonia. E geralmente os cardíacos, eles têm uma propensão maior a ter pneumonia. E numa das pneumonias que ela teve, ela não resistiu, teve algumas paradas cardíacas. E é muito difícil um pai enterrar um filho, né? Muito difícil. É algo que realmente você pode até, Deus cura no coração, aquela dor profunda. Sim. Mas não apaga da memória nunca. Não apaga. Inclusive hoje em dia, às vezes a pessoa fala, quantos filhos você tem? Eu falo, tem 2. Mas 2? Eu tive 2, mas né? Uma não está mais entre nós. Uma não está, mas 2 que eu tenho. É verdade. Né? Eu tenho 2. E então o esposo, né, hoje pastor, abençoado por Deus, na época então ele se afogou na bebida. Sim. E isso veio causando muita dor no seu coração, irmão. Sim, foi um momento muito difícil da nossa vida. Porque a dor da perda, a dor do ter que consolar uma de 3 anos que perguntava direto cadê a irmã, e ver o marido na condição que se encontrava, sem condição de fazer nada. Então a senhora não tinha Jesus no coração? Não. Isso não se tinha. tornava mais difícil ainda, um peso maior. Muito difícil. Hoje eu sei que foi a misericórdia de Deus que assistiu, mesmo ainda não tendo um conhecimento de Jesus Cristo como a gente tem hoje, mas aquela misericórdia nos assistiu e nos colocou de pé. Aquela mão estava ali por baixo Sim. da vida de vocês, tutoriando, cuidando, amenizando, para que logo fossem utensílio de bênção nas mãos do Deus vivo. Sim, foi. Hoje eu vejo assim, a mão de Deus em
todos os momentos. Antes da senhora o conhecer, ele já a conhecia? Já me cuidava. Já te conhecia pelo nome? Já. E amava, né, É. esse casal. E quanto tempo passou esse problema da bebida até que ele vai para uma internação muito forte? Foi 1 ano e meio, mais ou menos. Essa internação foi algo muito marcante, né? Foi sim. Eu vejo hoje a providência de Deus em tudo que acontecia. Andei por caminhos que entristeceram o coração do Senhor, hoje eu sei, buscando recursos, né? Algumas pessoas falavam, faz isso, leva para benzer, leva para põe um remédio na comida, faz uma. E aí, por um motivo, naquela tristeza, na ânsia de ter uma solução, sem um norte, né? A gente buscava. Mas aí, no momento assim, de Deus, uma interferência de Deus, ele teve uma enfermidade que foi uma pancreatite. E aí ele teve que ser internado, ele ficou 15 dias no hospital. E esses 15 dias eu creio que foi assim um tempo de Deus de restauração, um tempo de Deus que muitos amigos evangélicos do trabalho, que iam na nossa casa, iam no hospital e visitava a gente. Por isso, assim, hoje eu acho que o desejo da gente, do trabalho na obra nossa, de visitar o hospital, de visitar visitas, é marcante, porque nós recebemos esse tratamento. Quer dizer que, no momento mais difícil da vida de vocês, alguém foi lá, teve misericórdia, mostrou o amor de Jesus. Sim. E mostrou o amor de Jesus não só falando, mas vivendo e praticando. Sim. E isso chamou a atenção de vocês. Chamou atenção. E aí nós fomos... A senhora teve uma sentença muito ruim nessa internação pela medicina, né? Sim, foi. Na época, o convênio médico nosso, ele não dava direito de acompanhante no quarto. E o médico chegou para mim e disse, olha, eu já conversei no hospital, você não vai poder sair do quarto, porque ele ficava muito agitado, mas quando eu ficava do lado conversando, ele tinha uma segurança e ficava mais calmo, e aí ele conseguia assim, se manter mais calmo. E o médico falou, se você sair daqui, ele vai ficar agitado e ele não pode nem tossir, porque se ele tossir, o pâncreas vai explodir e aí ele vem a óbito. E foi assim, muito, muito forte, porque ele chegou, né, com essas palavras. E eu fiquei muito assustada e voltei para ir para o quarto e fiquei ali, né, em oração, mesmo não sabendo orar, mas eu entendi, eu vejo que Deus, quando eu conversava com Deus, Ele me ouvia. E as pessoas que chegavam para orar. E o mesmo caso que ele estava, no leito do lado, que eram 2 leitos, né? O rapaz de 38 anos, que tinha a idade dele, faleceu na noite anterior. O mesmo caso? O mesmo caso. Havia um propósito de Deus? Havia. Depois que vocês saem ali, Deus dá graça, é curada a enfermidade, né, do nosso irmão. Uhum. Como é que foi para buscar Deus, então? Uma batalha muito grande, porque a vida do boêmio, vamos dizer assim, da bebida, da farra, é grande e tem muitos amigos, muitos. Casa cheia, churrasco, bebida. E no momento que é tudo isso cortado, aí acabam-se as amizades, acabam-se os amigos, e aí a gente se encontra sozinho, entristecido, porque aí a gente vai ver aonde que as pessoas se apoiavam e qual eram os valores. As pessoas que têm o vício da bebida, elas se iludem muito com essa questão de amizade, né? Sim. Porque o companheiro de copo, o companheiro de bar, enquanto você está vivendo o que ele gosta, ele é muito fiel a você, né? Uhum. Ele é muito solidário. Sim. Mas Parceiro. a partir de que você fala... parceiro, né? Eu não posso lembrar do parceiro, porque eu já lembro de uma canção que eu ouvi. Mas é interessante que no momento que você toma uma decisão bem sua mesmo, fala, eu rompi com a bebida, essas pessoas quase que se revoltam com você. Sim. Foi isso que vocês experimentaram? Foi sim. E aí, quanto mais a gente se aproximava de Deus, aceitava os planos de Deus nas nossas vidas, ia se entregando ao Evangelho, rompendo com a velha natureza, com os velhos costumes e hábitos,
e obedecendo o que diz a palavra do Senhor, às vezes a gente ia tendo menos amigos de fora, que eram amigos, né? E graças a Deus depois conhecendo novos amigos, né? Mas eu queria interromper a irmã, porque a gente vai falar disso semana que vem. A gente vai falar como é que foi esse encontro, como é que foi essa nova vida e o que Deus tem proporcionado para vocês, tá bom? Amém. O programa Restaurando Vidas volta já já. Eu queria trazer uma palavra para você a respeito da importância da oração. Aliás, a respeito dos irmãos orando pela mesma causa, se dobrando diante de um Deus vivo, onde nós podemos chegar se nós, como povo de Deus, orarmos. Eu quero ler um texto que se encontra em Atos capítulo 12, a partir do versículo de número 4. Diz a palavra do Senhor: tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhes das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te com a calça e calça sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, ao qual se lhes abriu automaticamente. E, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, que privilégio nós temos de nos deparar aqui com a Tua palavra. A minha oração esta manhã é que o Senhor fale, Senhor Deus, nos nossos corações, que o Senhor fale com essa pessoa que o Senhor tanto ama, que está assistindo agora o programa Restaurando Vidas, que o Teu poder, que o Teu cuidado seja liberado sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você tem orado? Você tem buscado a Deus junto com os irmãos também? Você já sabe e já notou a importância da igreja orando por uma causa? A palavra do Senhor diz que quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilha, se converte dos seus maus caminhos, busca e ora, Deus ouve do céu, perdoa os pecados e sara a terra. Neste episódio aqui, é uma confirmação da palavra do Senhor. Pedro havia sido preso por Herodes e ele seria oferecido ali em sacrifício. Tiago já tinha sido morto. E agora Pedro, era a vez de Pedro, na visão humana pelo menos. Os judeus estavam maravilhados, né? Aqueles que não aceitavam Cristo Jesus e até o crucificaram estavam ali todos alegres porque Pedro também seria martirizado. Mas alguma coisa estava acontecendo fora daquele cárcere. Diz a palavra: mas havia
oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele, Pedro. Pedro estava com 16 guardas, Pedro estava muito bem trancado com cadeias, Pedro estava muito bem vigiado, mas havia oração incessante a favor dele. As pessoas dizem, olha, eu aceitei Jesus, mas não quero congregar, não quero estar numa igreja. É um erro que você está cometendo, se você também pensa assim. A importância dos irmãos unidos é maravilhosa. Eu passei por enfermidades na família e onde eu fui buscar refúgio? É lógico que em Deus, mas eu pedi para os irmãos, orem comigo porque eu estou enfraquecido. E Deus foi misericordioso e sarou a minha família, curou câncer 2 vezes, Deus levantou aquele que já estava desenganado pela medicina, porque havia oração incessante. Você precisa valorizar o congregar, você precisa procurar uma igreja séria, uma igreja que fala e ministra a verdade, e você precisa congregar, porque as causas são vencidas nos joelhos, e quanto mais joelhos se dobram, melhor fica. E é interessante que, o que aconteceu? Deus ouviu essa oração. Diz que Pedro então estava muito bem fechado e muito bem seguro naquela prisão, e diz que Pedro dormia. Essa oração foi maravilhosa, porque Pedro estava calmo no Senhor, Pedro estava tranquilo, ele já estava em repouso, não interessava a Pedro o que ia ocorrer com ele. O que interessava a Pedro era servir a Deus, era amar a Deus sobre todas as coisas, e ele estava dormindo acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta. O Senhor então ouve as orações e envia o quê? Um anjo. E é interessante, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram. Quando nós oramos, e Deus resolve operar, Deus opera o sobrenatural para livrar você de uma batalha, para livrar você de uma luta, para te dar vitória em alguma questão. Esse Deus é um Deus que ama as pessoas, esse Deus é um Deus que cuida de você, é um Deus que quer reinar na sua vida e que Ele pode fazer o sobrenatural na sua casa. As pessoas às vezes estão desanimadas com a vida, diante das circunstâncias, talvez passando por um momento de choro, um momento de desesperança total, estão querendo largar da batalha. Não largue. Busque no Senhor a solução. O anjo então, o que ele trouxe? Ele trouxe luz àquele lugar. Ele trouxe luz e ele despertou Pedro e falou, Pedro, levanta-te. E diz que naquela mesma hora, as cadeias quebraram e caíram no chão. Pedro estava liberto agora, mas faltava Pedro ainda sair daquele lugar de aprisionamento. E diz a palavra que o anjo diz, coloca sua roupa, calça as sandálias, e põe tua capa e segue-me. Olha como é que Deus é bom. Deus é tão cuidadoso que Ele ilumina, Ele quebra as cadeias e Ele quer que você siga por um novo caminho. Quando Deus traça um caminho para a sua vida, é um caminho de perfeição. Quando Deus traça um caminho para a sua vida, é um caminho que vai te levar em segurança. Quando Deus traça um caminho para a sua vida, você pode mergulhar de cabeça no projeto de Deus. Agora, quando nós traçamos o nosso próprio caminho, que nos parecem direito, mas ao final dão em caminhos de morte, então é aí que o perigo mora. Nós precisamos aprender a estar submissos à vontade do Pai. O Pai tem para você um caminho de segurança que vai te levar para a liberdade. Olha o que diz a palavra. Então seguia, não sabendo se era real o que fazia por meio de um anjo. Parecia-lhe antes uma visão. É tão maravilhosa a ação de Deus nas nossas vidas, o sobrenatural de Deus na nossa vida, na sua vida, que você tem hora e fala, isso parece uma visão de tão perfeito, de tão bom, de tão seguro que é os passos quando você está no caminho do Senhor. E o Senhor não deixa a bênção dele pela metade, diz a palavra, depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, passaram sem serem notados, sem ninguém notar. O anjo do Senhor o conduziu em segurança. E é interessante, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu
automaticamente. Olha que coisa mais linda. O Senhor fez com que os sentinelas não detectassem Pedro e o anjo. O Senhor fez com que o portão de ferro que dava para a cidade, que haveria de ser muito bem guardado, abriu automaticamente. O poder do Senhor é suficiente para operar na sua vida algo extraordinário. Se você está desanimado, se você está querendo largar da sua luta, se você está querendo pegar atalhos que não agradem a Deus, é hora de você parar agora, repensar a sua trajetória, colocar os seus joelhos no chão e começar como essa igreja aqui. Essa igreja começou um clamor pela vida de Pedro. Pedro estava com um problema, Pedro ia ser sacrificado. Herodes havia prendido. E Pedro estava tranquilo em Deus. Talvez a sua luta seja grande também, como a de Pedro. Mas o mesmo Deus que operou em Pedro, quer operar na sua vida. O mesmo Deus que libertou Pedro, quer libertar você. O que tem te prendido? Quais as cadeias que tem te prendido? Talvez a cadeia do vício, talvez a cadeia da ganância, talvez a cadeia da avareza, talvez a cadeia da falta de domínio próprio, talvez a cadeia de algo que está roubando a sua paz, roubando a sua intimidade com Deus e algo que está te afastando de Deus. Deus quer quebrar isso hoje, em nome do Senhor Jesus. Talvez o problema não seja uma enfermidade na sua família, mas seja algo que você não consegue abandonar e que você já sabe que é pecado. E você sabe também que o pecado faz separação entre você e Deus. Deus quer libertar você. Deus quer tirar você dessa situação. O que você pensa da sua vida? Você tem pensado na eternidade? Onde você vai passar a eternidade? Daqui a 100 anos, onde você estará? O que você tem feito hoje agrada ao Senhor? Nós não somos salvos por obras, mas as nossas obras testificam a nossa salvação. Quando nós realmente aceitamos Jesus como Senhor, a nossa vida tem uma mudança muito forte. E eu queria falar para você, deixa Deus cuidar de você. Pare de lutar sozinho, pare de lutar com as forças humanas que são tão pequenas, tão nada perto do que Deus pode fazer na sua vida. Você tem orado? Você tem lido a palavra? Você tem buscado a Deus? Você quer experimentar na sua vida o que Pedro experimentou? O sobrenatural de Deus? Então agora você pode buscar no Senhor. Talvez a sua causa seja uma causa que humanamente não possa ser resolvida, mas Deus está acima disso tudo e Ele pode operar na sua vida. Ele dá ordem aos seus anjos para ministrarem na vida daqueles que o amam e o temem. É maravilhoso poder estar na presença do Senhor, é maravilhoso poder usufruir do cuidado de Deus. Quanto tempo você vai aí ficar recusando Deus na sua vida? Quanto tempo você vai deixar de aceitar o convite do Senhor para se tornar um cristão? O tempo passa e essa oportunidade pode estar encerrando na sua vida hoje. Talvez amanhã você não esteja vivo, talvez amanhã eu também não esteja vivo, mas eu tomei minha decisão há 12 anos atrás, 13 anos atrás, e eu aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Você já o recebeu? É tempo de tomar uma decisão na sua vida. Deus quer cuidar de você. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, eu peço a Tua bênção sobre essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas, que ela seja tocada pelo poder da Tua palavra e que ela tome uma decisão de se submeter à Tua vontade, de estar intimamente Te buscando, um relacionamento através da Tua palavra, através de uma vida no Teu altar. Eu abençoo essa pessoa, eu abençoo a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe e que a sua decisão hoje seja de acordo com a palavra de Deus. E você vai começar a experimentar o agir de Deus na sua vida. E você vai começar a ver o sobrenatural de Deus. Deus mudando situações para que você tenha vitória. Deus
é um Deus tremendo, é um Deus de cuidado, é um Deus de amor, é um Deus que não deixa você sozinho. Eu te abençoo em nome de Jesus. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar,